Né? Que nós estamos, esse mês agora, que nós estamos falando sobre a igreja, Atos, mas onde tudo começou, então é a história da igreja. E hoje a nossa lição dos jovens, fala sobre pessoas que ajudam pessoas, né? Isso aqui igreja é isso, pessoas que ajudam pessoas. Nós somos, como eu falei, que eu descobri o Brasil, né? Nós somos irmãos, somos uma grande família, família de Jesus. Nós estamos no reino, né? Onde nós temos um rei, né? Que nós chamamos até de pai, né? E é Jesus, que é Deus ao mesmo tempo, né? Então nós somos felizes, estamos não queremos perder a oportunidade de estar reunidos aqui, né? Uma vez uma testemunho de Jeová, né? Eu estava chegando na casa da irmã e a testemunho de Jeová me interpelou lá e veio me falando do mundo, né? Porque eles falam muito da tragédia do mundo, que o mundo está assim, 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 e falando como está o mundo. Eu olhei para ela e falei assim, mas eu não sou, eu sei que o mundo está assim, mas eu não pertenço a esse mundo, não. Eu falei, eu pertenço a um outro reino, né? Eu sei que tem esse reino aí, reino das trevas, mas eu já estou no outro, e hoje já conversei com o rei, né, do meu reino, nós já conversamos, eu já estou aqui, e essa amiga que eu estou na casa dela também, ela também é do mesmo reino, então aqui, ó, aqui nós estamos longe desse mundo aí, ó. Eu sei, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, não somos desse mundo que você está falando, não. Nós pertencemos a um outro reino. Ela falou assim, é? De que igreja que a senhora é? De que igreja que a senhora é? E ó, foi embora, né? Foi embora. E a mamãe, uma vez, também pegou na frente da casa dela. Eu cheguei lá e escutei a mamãe cantando. Como que é? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Eles falam, Jesus Jesus, né? Não é Jesus, não é o Salvador do mundo. A mamãe cantou para ela e ela foi embora com a música. Jesus, essa música que cantou. Então, nós somos do reino, né? Nós somos do reino. Eu trouxe até um livro aqui que uma vez, há muito tempo, eu emprestei para a Elícia. Você lembra, Elícia? Casas que transformam o mundo. E tem a ver até com a nossa lição de hoje, lá dos jovens, né? Casas que transformam o mundo. Eu li para ele, emprestei a Elícia, ele leu. Eu falei assim, Elícia já colocou em prática esse livro aqui, né? Então, casas que transformam o mundo. Então, é isso aí que está sendo, nós estamos pegando de novo, né? Voltando aos princípios. E nós temos que abrir as nossas casas, né? Elícia abriu a casa dela. Nós já temos visto o resultado. Os irmãos têm aberto as casas, mas nós temos que trabalhar nisso aí, trabalhar isso dentro da gente. Né? Por que eu não abro a minha casa? Por que eu não abro a minha casa? Por que eu não abro? A gente tem que perguntar uns por quê. Eu estou vendo a missa tem aberta a casa dela lá, né? A irmã Zilda sempre teve a casa dela aberta também. E por aí vai, alguns irmãos que eu estou citando, né? Então, irmãos, isso aqui é Jesus. Começou lá, Jesus se reunia nas casas também, né? E o autor fala que deixa eu só um pouquinho aqui. Isso é um preâmbulo, tá, pastor? A igreja como a conhecemos impede uma igreja como Deus a quer. Deus transforma a igreja e isso, por sua vez, transformará o mundo. Milhões de cristãos em todo o mundo sentem que uma nova e surpreendente reforma está se aproximando. Afirmam, a igreja como a igreja que conhecemos impede uma igreja como Deus a quer. É admirável o grande número de cristãos que parece perceber que Deus está tentando dizer-lhe a mesma coisa. Desse modo, forma-se uma nova consciência coletiva para uma revelação existente há milênios, um eco espiritual coletivo. Está vendo? E a Junta Nossa de Missões Nacionais tem colocado isso nos pequenos grupos. Olha como nós estamos, está vendo? Eu estou falando isso porque nós estamos encerrando um trimestre, né? Mas nós estamos iniciando também um mês que nós vamos celebrar a igreja, né? Então, nós temos que estar sempre com isso. Nós temos que entrar lá, voltar aos princípios realmente, né? Quando pedir a Deus, Senhor, né? Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Eu quero andar junto, né? Com que a igreja tem proposto. Então, vamos estar orando nesse sentido. Por que eu não abro minha casa? Por que eu não abro minha casa? Será que é porque eu não tenho móveis? Será porque, né? Bagunça? É isso, aquilo?
A gente tem que pensar por que a gente chama, a gente tem que procurar o porquê, né? O porquê. Né? Semana eu falo com ela, eu tinha tanta vontade de chamar, por exemplo, minha irmã Maria na minha casa, né? Aí Linda falou, você tem que parar de falar isso e chamar. Você não tem tempo, às vezes é o tempo da gente. Então a gente coloca a desculpa no tempo, né? Eu tenho que chamar com você em casa. E aí, tá vendo? A gente vai arranjando as dificuldades. Mas a gente tem que começar a praticar isso, Minha vizinha, onde que a minha vizinha ouviu falar de Jesus? Foi dentro da minha casa. Tá vendo? Quando você faz estudo bíblico, você faz estudo bíblico nas casas. Pode reparar que poucas pessoas se convertem aqui. Elas se convertem no lugar menor, onde tem mais cumplicidade, onde você tem mais intimidade. Então, nós precisamos voltar ao início. Né? E a nossa lição de hoje está encerrando, fala sobre isso daí. Né? Nós lá dos jovens Deixa eu ver aqui. Fiz passar aqui, porque eu não guardei o nome, né, da lição, né? Quem sabe aí, quem estudou a lição, sabe aí. Foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Por que surgiram os diáconos? Né? Por quê? Foi foco nas pessoas, nas necessidades das pessoas. Então, nós temos que estar atentos a isso daí. Tá bom, irmãos? Então, Igreja em Ação, evangelismo, hoje às 15 horas. Os irmãos continuam fazendo evangelismo. Você que quer ir participar do programa lá da Jubac, da Jubás, né, missões, tem que começar aqui. Tem que começar aqui. Aprender aqui. Tá, irmã? A gente não vai aprender lá, a gente aprende aqui. Eu sei que lá aprende também. Mas a gente tem, por que não começar aqui? Por que não se dispor aqui? Né? Por que tem que ser lá? Se aqui a igreja oferece oportunidade. Então, vamos participar, né, desse momento aqui. Reunião de liderança sábado, que vem, vai acontecer reunião de liderança sábado, às 16 horas, né, pastor? E depois, no domingo, culto administrativo. E esse no dia 20/7 vai ser a eleição da nova diretoria estatutária. Então, a igreja deve estar presente, como em tudo, né? Como em tudo. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque os nossos adolescentes, nossos jovens não estão aqui, né? Nossos embaixadores estão lá juntos, lá. Nós temos orado para que Deus possa estar falando ao coração deles, para que Deus possa estar chamando e convertendo, a que haja um chamado. A gente sabe que muitos pastores foram chamados a acampamento de embaixadores do rei, e muitos embaixadores, muitos jovens da igreja se converteram também nesse momento. Então, que haja conversão, que haja chamado, né? Que haja chamado. Vou chamar o pai do embaixador, vem cá, Maxwell, orar para nós nesse sentido. Que é um dos mais velhos, né, Maxwell? Ele, né? O seu não é... Não? É novinho ainda. Eu falei que Sabrina está fazendo 17 anos, né, Sabrina? Fez 17 anos. Sabrina, outro dia você está com 14, lá agora está com 17 já. O tempo passa rápido, né? Mas então vamos orar, então, irmãos, agradecendo a Deus e pedindo a Deus também por eles. Senhor Deus eterno e amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos reunidos aqui nesta manhã, podendo prestar um culto a Ti como igreja do Senhor. Amém. Nós agradecemos por essa oportunidade, já pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Amém. E também, Senhor Deus, nós pedimos pelos nossos embaixadores do Rei, seus líderes que estão ali naquele local, reunidos, estão tendo a oportunidade, Senhor Deus, de, como cristãos, que estão aprendendo à luz da palavra de Deus o que é diversão, se divertindo, tendo a oportunidade também de colocar os seus conhecimentos à prova, não para a glória própria, mas para que eles possam ser treinados, Senhor Deus, e serem bons obreiros na casa do Senhor. Amém. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos corações deles. Nós temos orado por isso, Senhor Deus. Nós precisamos de homens comprometidos com o Teu reino, homens que honram a Tua palavra, homens que honram a sua família, homens que pregam o Evangelho, que fazem diferença na sociedade. Que entre os nossos embaixadores possam sair estes homens, Senhor Deus, amém, líderes amém. Aqui na Tua casa, líderes na sociedade, homens de valor, mas porque receberam o Senhor como Salvador. Amém. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. Amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé agora, vamos estar cantando Ajuntamento. Esse é um hino que nós já cantamos muito aqui na igreja, um cântico, né? E eu gosto muito dele.
Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio deste que por fé vem dizer-te, e a honra voz que oferecer-te, seus louvores, súplicas, anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. O correr da história revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 E agora nós vamos estar lendo Efésios 4, de 1 a 16, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. E agora vamos cantar que Jesus é o nosso pastor amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede-nos sejamos um povo
Podem sentar e vocês vão permanecer, que nós vamos passar agora um momento de entrega de vidas e bens e vamos cantar A Começar em Mim. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, tua perfeição. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, tua perfeição. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Elisa, vem aqui no microfone orar. Eu lembrei de uma coisa aqui, falando das casas. Uma vez eu fui num encontro, lá, o pessoal de Curitiba veio na igreja ali do Pastor Brito, e ela falando de pequenos grupos. Eu fui assistir uma palestra, aí eu gostei do que eu vi, que fez uma diferença na minha vida. Ela falou assim, olha, não, às vezes a gente não quer receber a pessoa, o grupo em casa, as pessoas em casa, porque a gente fica com medo da bagunça, né? E eu tinha muito isso. Para mim, horror a pessoa chegar em casa e minha casa está bagunçada. E eu nunca fui muito organizada, né? Então, minha casa está sempre bagunçada. Sempre bagunçadinha, assim, as coisas fora do lugar, aquele negócio, né? E aí ela falou assim, a gente arruma a casa depois que o pessoal vai embora. Então, se não se preocupem em limpar a casa, arrumar tudo, não vai sujar. Então, recebe do jeito que está, depois, quando as pessoas forem, mas você limpa a casa, você passar a sua semana com a casa limpinha. Meus irmãos, parece uma bobeira, né? Uma bobice. Mas aqui fez uma diferença tão grande na minha vida. Toda vez que chega alguém em casa e que a casa está mesmo, eu lembro dela. Eu lembro. E, está vendo? Fez uma palavra só. Uma palavra, às vezes você quer que receber as pessoas, tudo arrumadinho, né? Tudo arrumadinho. A rotina, o dia a dia não é assim. Todo mundo sabe que não é assim. Né? Então, a gente tem que quebrar, tá vendo? Para mim foi quebrar essa barreira aí. Né? Então, Tatiane, Nete, vocês não precisam limpar a casa todinha para receber o pequeno grupo, não. Recebe do jeito que está, depois quando a gente for embora, fez bagunça, aí que vai limpar. Né? Então, isso é uma coisa, irmã, me pegou, né? Então, vamos fazer assim, vamos pedir a Deus que nos liberte, Nós estamos precisando expandir a igreja, expandir nas casas. Né? Através de pequenos grupos, não é verdade? Nós temos aprendido isso. Nós vamos agradecer a Deus porque o irmão Emanuel hoje está aqui conosco, né? Nós estamos com saudade dele, ele está recuperando a saúde. E tem o Wesley Lima está ali com a gente hoje também, né? Foi nossa ovelhinha aqui, pequenininha. Cresceu aqui, né, Wesley? Cresceu aqui, batizou aqui, né? Então, está lá em Mato Grosso agora, né? Cuiabá, está longe. Cuiabá, está longe, naquela terra quente, né? Então, vamos agradecer a Deus a vida do Wesley também, do irmão Manuel, que está aqui conosco, de todos nós, né, que podemos estar aqui nos congregando, ofertando a nossa vida ao Senhor, a começar em mim. Né? Sempre a gente tem que pensar, é começar em mim. Não é começar no outro, é começar em mim. Quebranta meu coração, Senhor. Olha para mim, vê o que precisa ser quebrantado, se ser limpo, precisa ser tirado, para eu poder servir o Senhor melhor e cumprir mais melhor a tua vontade. Então, vamos orar nesse sentido. Antes de orar, quando ela falou da questão da casa limpa, quando eu era diarista, que eu fazia faxina, aí eu ia receber visita, aí eu falava assim, tem que dar uma geral na casa, né? Aí a patroa falava assim, não, depois que eles vão embora que você vai dar geral.
Deixa o povo vir. Quando for embora, aí sim, você faz minha faxina. Ai, tá certa, né? A lógica certa. Né? Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor sempre, por toda a eternidade, em especial aqui na vida da tua igreja, Pai. Amém, Senhor. Nós possamos sempre lembrar quem nós somos no Senhor, de onde viemos e quem nós somos. E que possamos levar essa bandeira aos 4 cantos do planeta, Pai. Amém. Cada um cumprindo a sua função como nós cantamos. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que ninguém, na unção do teu Santo Espírito, que alguém que está na presença do Senhor, deixe de cumprir a sua função nessa geração, Pai. Pois o corpo do Senhor é perfeito. E nós somos esses membros, Senhor, do teu corpo. Cada um, Senhor, cada um. Nós temos o cabeça, nós temos o Senhor Jesus como aquele que lidera, coordena esse corpo, e nós vamos caminhando com o Senhor, confiantes, meu Deus, confiantes. Podemos adentrar as casas, podemos receber as pessoas das nossas casas, podemos manifestar o teu amor através das nossas ações. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Palavras se perdem, ações permanecem e permanecem para a eternidade. Que nós continuemos a ser esse guerreiro, conforme nós temos aprendido, Senhor. Conforme nós podemos ver na capelania, coisas que nós teoricamente estamos aprendendo. Já podemos vivenciar isso na prática, Senhor Deus, falando do teu amor na creche, Pai. É assim que nós precisamos continuar sendo, Senhor. Este povo que realmente dignifica o teu nome, Senhor. Cada um de nós, cada um. A função de cada um aqui não é menor do que a do outro. Nós somos unidos, nós somos integrados nesse corpo. E se um deixa de cumprir a função, o corpo sofre. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Tendo o Senhor Jesus como nosso pastor amado, que nós possamos sempre continuar e aperfeiçoando. Nós podemos ler isso aqui, que nós podemos aperfeiçoar. E aperfeiçoando, e melhorando, e fazendo realmente, Senhor Deus, a diferença nesse planeta. E alvoroçando o mundo como a igreja de Atos fazia. E nós também estamos fazendo hoje. Porque continuamos sendo o teu povo, herdeiros da tua graça, da tua misericórdia. Cada lar aqui, Senhor Deus, é realmente uma célula desse corpo para glorificar o nome do Senhor, Pai. Te agradecemos pelas ofertas colocadas no teu altar. Te agradecemos porque ela sempre fez e sempre fará aquilo que apraz ao coração do Senhor. Pois nós estamos designados pelo Senhor para fazer a tua obra. Que cada um de nós possamos ter também essa consciência. E que possamos deixar de lado a nossa infidelidade, coisa de criança, de menino imaturo, e confiar ao Senhor aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para trazer para a tua casa, para que o teu evangelho se expanda por 4 cantos do planeta, Pai. Amém. Te agradecemos pela vida do irmão Manuel, que já se recuperou daquela cirurgia. Muito obrigada, porque oramos e o Senhor esteve com ele, está com ele e vai continuar, Senhor, em nome de Jesus, a conduzir a tua saúde. Te agradecemos pela vida da Ruth também, Senhor. Ela sempre está diante do altar do Senhor e temos a certeza daquilo que o Senhor está fazendo na saúde dela, Pai. Te agradecemos pela vida do Wesley, que está aqui conosco hoje. Muito obrigada pela vida do teu servo, pela diferença que ele tem feito ali também, aonde ele está. Muito obrigada pela família dele. Muito obrigada por tudo que o Senhor é na vida dele, na vida da sua família, Pai. Esse culto é teu, Senhor Deus. O nosso coração está alegre por estarmos aqui participando desse banquete espiritual. Amém. Temos a certeza que vai ser servido o melhor do Senhor hoje para nós através da tua palavra. E temos a certeza que vamos ter uma escola bíblica dominical que vai continuar nos direcionando. Obrigada por sermos alunos dessa escola. Que privilégio, Pai, que maravilha. Te agradecemos por tudo isso. E se alguém entrou aqui, Senhor, com o coração entristecido, enfraquecido, se sentindo que, Senhor, faz aquilo que apraz ao Senhor.
para que essa vida seja edificada na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, uma coisa que eu não poderia te falar do congresso. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Irmãos, coisa mais linda. A igreja, coisa mais linda. Os irmãos trabalhando, servindo ao Senhor de uma maneira assim, tão desprendida, né? Tão graciosa. Irmãos, eu queria saber traduzir, né, o que eu vi. O que eu vi. O que eu vi. Uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Uma igreja pronta para servir. Pronta para servir. Nós temos que pedir a Deus que nós possamos continuar assim, né? Continuar assim, sempre prontos para servir, prontos para dar o melhor, abrirmos as nossas casas para as pessoas. Não acontece isso, né? Nossa igreja abriu as casas, os irmãos trouxeram colchão, quem não pôde abrir a casa trouxe colchão, cada um ajudou de uma maneira particular, de maneira diferenciada, né? Então nós só temos a agradecer a Deus e pedir a Deus que essa chama, né, possa continuar acesa e que nós possamos estar realmente uns com os outros. Teve uma irmã aqui da nossa igreja, que eu fui visitar os dias desse, e ela estava desanimada, assim, desanimada até de vir para a igreja. E essa irmã eu vi correndo aqui o tempo todinho, correndo para lá e para cá na cozinha, levando panela, lavando. Né? Falei, cadê aquela irmã que eu vi na casa dela, tão triste, tão acabunhada? Está vendo, irmãos? Servir. Jesus veio para servir. Né? Servir dá um alento na nossa vida. A vida fica diferente quando nós servimos aos outros. É igual gratidão, a gente ser grato, né? Ser grato a Deus. Eu pedi sempre, Senhor, me dá sempre o desejo de servir. Abre meus olhos, onde que eu posso servir? E também um coração grato por tudo que Deus tem colocado à nossa disposição, por tudo que Deus tem nos proporcionado. Acorda de manhã, Senhor, eu quero ter um coração grato. Senhor, não me deixe, né, deixar de agradecer, deixar de perceber as maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Então, a nossa igreja continue assim, a nossa oração é essa. Humilde diante do Senhor, né, como continuar pedindo a Deus humildade e também uma vida que realmente glorifique o Senhor através do nosso serviço. Né, através do nosso serviço, através de um coração também agradecido sempre por tudo que nós temos visto e ouvido. Que Deus possa nos abençoar. O irmão para trazer a mensagem, né? Bom dia, irmãos. Vocês se deram conta de que nós estamos fazendo 35 anos? 35 anos? Pois é, eu queria rapidamente contar um testemunho, não é um testemunho. Eu cheguei aqui, a meu respeito, eu cheguei aqui tinha de 16 para 17 anos, mais ou menos, há 26 anos atrás. E vim aqui porque os meus amigos me chamaram, tá? Jovens, adolescentes, vocês que estão nessa caminhada, e eu tenho visto vocês fazerem isso, não desanimem. Eu vim porque meus amigos me chamaram. Alguns já não estão aqui, mas o Eduardo, o marido da Daniela, está aqui. Ele foi um dos que me chamaram. E em julho, no aniversário da igreja, o pastor Mauro estava pregando Mateus 11, 28 a 30, eu lembro do texto, e eu recebi Jesus naquela noite. Glória a Deus por isso. Um ano depois, no aniversário de 10 anos da igreja, estava me batizando. Aqui eu casei, aqui eu fui chamado para o seminário. Eu saí daqui, eu fui para Vila Velha com a Tati, que a gente serviu lá. Eu voltei, Deus mandou a gente para Vila Nova. E depois a gente voltou para cá. É o que Deus faz na vida das pessoas através da igreja. É isso que eu queria falar. Porque às vezes a gente não se dá conta. Né? Nós estamos fazendo 35 anos. Quantas pessoas já foram transformadas aqui pela pregação do Evangelho? Porque elas não foram transformadas pela amizade. Não foi a amizade que me transformou. Foi a pregação do Evangelho. Foi o testemunho de vidas transformadas também. E a gente precisa valorizar isso. Porque a gente tem 35 anos
A igreja não vai acabar daqui a um ano. Nosso desejo é que, se o pastor quer chegar a 100, a igreja que chegue a bem mais do que isso, né? E nós temos muitos desafios aqui no nosso bairro. Nós temos muitos vizinhos para alcançar. A irmã Ruth está falando disso, da necessidade que nós temos de continuar abrindo as nossas casas e de continuar ganhando os nossos vizinhos, os nossos parentes, enfim, aquilo que quem Deus colocar na nossa frente. Amém? Então eu queria dar um pouco do meu relato, porque se você conversar com os irmãos que estão aqui há muito tempo, ou há pouco tempo, eles vão falar, não, foi aqui, vão dizer do que Deus tem feito na vida deles. E você precisa valorizar a sua igreja, orar pela sua igreja, estar presente nos cultos da sua igreja, nas programações. Isso faz parte, isso é parte do reino de Deus. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia primeiro em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Eu não vou pregar nesse texto, mas eu gostaria de ler com vocês esse texto, porque esse é o texto tema do nosso mês. E se vocês estiveram aqui na quinta-feira, vocês perceberam, pelo menos eu percebi, que o pastor Lino ele está pregando, aprofundando a ideia do que é ser membro da família de Deus, aprofundando a seriedade, entendo também que o privilégio que é ser membro da família de Deus. Então eu quero ler com você esse texto, para já ficar na sua cabeça aí, se possível, a gente decorar esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos ler todos juntos? Amém? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos ler novamente? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 15. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 15, que diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor Deus eterno e amado Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, lendo a Tua palavra, que cremos que é suficiente para falar aos nossos corações, mas cremos também na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que nos capacita, e o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um nesta manhã, que o Teu Santo Espírito traga a transformação necessária, o entendimento necessário para o caminhar desta vida cristã.
Em nome de Jesus, nós agradecemos por esses 35 anos que estamos aqui e pedimos que muitos mais anos venham, Senhor Deus, mas na presença do Senhor e com o Senhor à nossa frente. Dessa forma, Senhor Deus, nós cremos que nós avançaremos em direção à vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer da sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Eu pensei nesse texto semana toda, especificamente a partir do versículo 9, essa oração que nós intitulamos de oração do Pai Nosso. Mas eu gostaria de pensar nesse trecho sobre a oração que deve fazer a igreja do Senhor, a oração que deve fazer os membros da família de Deus. Para a gente poder contextualizar um pouco, é importante, o livro de Mateus, eu sempre gosto de falar um pouco a respeito disso, o livro de Mateus é um livro escrito pensando nos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? Que tinham recebido Jesus como Salvador, cristãos judeus comprometidos com a missão entre os gentios, né? Não é à toa que o livro encerra com Jesus falando a grande comissão. Muito provavelmente o livro de Mateus ele foi escrito em uma época na qual a igreja e a sinagoga estavam separadas e em conflito sobre quem se achava a sucessão das promessas do Antigo Testamento. A maneira de Mateus responder a essa questão é contando a história de Jesus, que cumpre todo tipo de esperança e expectativa messiânica judaica. Para Mateus, Jesus ele é o centro de tudo, como não deveria deixar de ser, e aqueles que o seguem não somente proclamam o reino, mas também se esperam que vivam como Jesus. Daí o título da mensagem, a oração que deve fazer a igreja do Senhor. No caso do nosso texto base, nós estamos diante de uma das passagens, acho que mais conhecidas e mais banalizadas do Novo Testamento. Nós conhecemos como oração do Pai Nosso ou como oração modelo. Mas, infelizmente, esses ensinos ali que estão presentes nesse trecho que Jesus ensina, eles são repetidos por aí meio que sem... Ninguém presta atenção, né? As pessoas recitam esse trecho e nem se dão conta do que essas palavras de Jesus realmente representam. Jogo de futebol, por exemplo, quem joga de futebol. Antes do jogo de futebol, o que é que faz? Faz a rodinha aí, vamos, assim que fala, né? Rezar o Pai Nosso. Isso é muito comum. Então, assim, a gente vê que não só nesse momento, mas em vários outros momentos, perdeu-se a profundidade daquilo que Jesus tinha para ensinar para a sua igreja através dessa oração. Mas nós vamos repetir um pouco na profundidade dos ensinamentos de Jesus nessa oração e como ela faz diferença para a igreja de Jesus. É um recorte, esse recorte que nós vamos estudar faz parte de uma estrutura maior, de um texto maior que inicia, de um contexto maior, que se inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E eu vou só lembrar um pouco os irmãos daquilo que trata no capítulo 5. Jesus está no capítulo 5 diante de uma multidão daquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ele começa ali a falar as bem-aventuranças. Bem-aventuranças a gente sabe que é muito feliz, né? Bem-aventurado, muito feliz. E ele fala ali acerca de pessoas, das características das pessoas que pertencem, que habitam, que são parte do reino dos céus. E aí ele vai dizer, pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, insultados, perseguidos, caluniados por causa de Jesus. E aí Jesus, ele parece às vezes, para quem talvez leia sem prestar atenção, parece meio que um contrassenso, né? Jesus afirmar que a verdadeira alegria, a alegria exitosa, aquela alegria forte, fervorosa, ela reside nessas pessoas pobres de espírito, com fome e sede de justiça. Analisando do ponto de vista humano, é uma contradição do ponto de vista humano, tá, irmãos? Humano. Porque o pensamento comum da humanidade, aí a gente entende a humanidade caída,
com o seu pensamento moldado pelo pecado, a gente atribui, nessa forma de pensar, a alegria a pessoas que não têm problemas. Não é assim que a gente faz? A alegria a pessoas abastadas, né? De vida tranquila, sem qualquer preocupação. Geralmente, é essas pessoas que dizem, esse aí é muito feliz. Não tem problema nenhum, nem um boletim para pagar no final do mês, nada disso. Então, esse é um pensamento humano. Um pensamento humano. Já do ponto de vista judaico, né, e Jesus está falando para os judeus ali, eles tinham a esperança de ver novamente a glória do reino davídico. Estavam esperando o Messias, mas sempre tendo no seu pensamento o que tinha sido o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Então, eles estavam, naquele momento, afligidos por Roma, escravizados, de certa forma, e o que eles queriam e esperavam eram serem libertos, esperavam o reino de Deus para serem libertos desse domínio romano e um reino judeu novamente poderoso, militarmente falando, e que não poderia admitir, por exemplo, o que Jesus fala, insultados, que é isso que Jesus fala, o reino dos céus pertence aos insultados, aos perseguidos, aos caluniados. Porque no reino forte e poderoso, que se espera que tenham elogiados, protegidos, defendidos. É isso que se espera. Mas não era isso que Jesus estava falando. E interessante que a gente atribui muito a essa forma de pensar, a primeira que eu disse sobre a forma caída, muito a um sistema capitalista, né? A gente acha que esse sistema capitalista é que trouxe essa questão do bem-estar somente, de que só é feliz quem tem dinheiro, só é feliz quem tem a casa própria, só é feliz quem tem. Mas não. Já na Bíblia nos mostrava isso. Se você pegar Mateus 19, de 16 a 22, uma leitura rápida que nós vamos fazer ali, abre lá, para a gente poder acompanhar. Uma parábola não, um encontro de Jesus com o jovem rico, que você conhece. 19, 16 a 22, diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Não é um pensamento de agora, é um pensamento já dominante, fruto desse egoísmo, fruto do que o pecado causa na vida do ser humano. Ele se viu triste, um jovem religioso, um jovem, né, um membro de uma igreja, se viu triste por ter que se desfazer de suas riquezas. Incrível, porque dar o dinheiro aos pobres é justamente uma forma daqueles que têm fome e sede de justiça. É justamente o misericordioso de quem Jesus fala, de quem é o reino. A lista das pessoas bem-aventuradas ou muito felizes não seriam exatamente o que nós descreveríamos, talvez, como muito felizes. Até os cristãos têm dificuldade com isso. Por exemplo, se você chegar para alguém e falar, olha, um missionário pregando a palavra de Deus, longe da sua casa, em meio à guerra, com a possibilidade de ser perseguido, ver a sua família morta na sua frente por causa do evangelho. Olha como ele é feliz. Porque os relatos que a gente tem visto, irmãos, pelo menos a forma como eu percebo nos vídeos que têm sido mostrados, e os homens e as mulheres, os que vêm aqui, os que estão lá e que mostram para a gente, eu não consigo perceber tristeza no semblante deles. Se eles estão fingindo muito bem. Eu não consigo ver. Pelo contrário, quando eles têm que deixar o campo por algum motivo, aí bate a tristeza. Aí bate a tristeza.
Mas ainda antes de nós chegarmos ao nosso texto, Jesus ele continua a ensinar mais algumas coisas. Nos versículos de 13 a 16 do capítulo 5, ele afirma que os seus seguidores são sal da terra, são a luz do mundo, são uma candeia que não deve ser escondida, uma lâmpada, né? São uma cidade edificada sobre um monte, um lugar bem alto, que todos veem de longe. Jesus está ensinando aos seus seguidores, aqueles bem-aventurados. Ele está falando assim, os bem-aventurados são esses aqui. Eles precisam ter um comportamento de referência para o mundo pecador, iluminando com suas vidas transformadas as trevas que habitam no ser humano. A luz deve brilhar refletindo as boas obras, refletindo as características dos bem-aventurados. Nos versículos de 17 a 20, aí Jesus ele já se apresenta como cumprimento das Escrituras. As Escrituras apontam para Jesus. A justiça dos que têm fome e sede de justiça deve ser diferente da justiça hipócrita dos fariseus, porque a justiça que as Escrituras falam é o próprio Jesus Cristo. A partir do versículo 21, Jesus ele revisita uma série de mandamentos. Eu estou aqui contextualizando, tá? Para a gente poder chegar no texto. Que são encontrados principalmente entre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são a base e o resumo da lei divina registrado em Êxodo 20, em Deuteronômio 5. Os 10 mandamentos estabelecem os princípios fundamentais da relação entre Deus e o povo de Israel e as responsabilidades dos indivíduos com seus semelhantes. São mandamentos que vão desde a adoração a Deus quanto à ética nas relações humanas. E ao revisitar esses mandamentos, Jesus ele ensina um significado mais profundo por trás da letra da lei, que nos dias de Jesus já estavam bem distorcidos. E aí o que ele vai falando com aquele povo que ele está ensinando? Olha, não tem o homicídio, a lei não condena o homicídio, então a ira, o desprezo, a falta de perdão estão no mesmo patamar. Jesus está dizendo quão importante é o relacionamento do ser humano e que pecado é tudo igual. Ele vai fundo na questão. Quando Deus diz que não devemos matar, isto consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. O homicídio é o ato final. Mas irar-se, zangar-se, não perdoar. E aí ele continua falando do adultério. E ele diz de 27 a 30, adultério não é apenas o ato, mas é o desejo que se inicia no coração do ser humano. Ele fala sobre o divórcio. E a gente sabe que casamento é ato divino. Não pode ser desfeito. O divórcio não pode ser encarado como um direito para resolver o pecado. O problema do pecado é resolvido com arrependimento e perdão. Ele fala sobre os juramentos e diz assim, diga a verdade, independente da circunstância. Compromissos precisam ser honrados. E nós fizemos um compromisso com Jesus. De 38 a 48, ele toca em 2 pontos, vingança e amor aos inimigos. E aqui ele está falando, ame ao seu próximo. Porque o ser humano, sendo criação, é amado por Deus, o seu Criador. E se Deus, em sua santidade e perfeição, ama o pecador, se Deus, em sua santidade e perfeição, ama o pecador que é inimigo de Deus por causa do pecado, por que nós não faríamos o mesmo? Romanos 5, 10, 11. Olha o que diz esse texto. (5, 10, 11) de Romanos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. Entende, irmão? E Jesus está aprofundando isso, percebam. Está aprofundando ali com seus ouvintes. E Jesus tocou em 2 pontos muito comuns para os judeus. A expectativa do reino messiânico, e ele desfaz tudo aquilo.
Toda aquela expectativa de glória, toda aquela expectativa de poder está desfeita, né, na forma concebida até aquele momento. E ele toca em algo que é muito, muito profundo ali para aquele povo, que é a organização do seu sistema religioso e jurídico, que naquele momento estava muito distante daquilo que Deus tinha, de fato, planejado. Jesus usa esses dois argumentos para ensinar que o reino não viria da forma como eles estavam pensando. E que não seria também aplicado naquele sistema que eles viviam, da forma como eles pensavam que era correto e justo agir. Jesus ele desconstrói esses conceitos. Ele lapida o pensamento dos seus ouvintes para aplicar os fundamentos da oração que a igreja, os membros da família de Deus, deveriam fazer. Se você começar a olhar no capítulo 6 de Romanos, ali, exatamente no... Mateus. No versículo 8, ele fala assim, depois de falar tudo isso, né, passar por todos esses caminhos, de condenar a hipocrisia e de uma série de outras coisas, ele fala assim, ó, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Primeira frase da oração, o que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês são uma família. Vocês são uma família. Mais do que um reino, muito além do que esse reino que vocês esperam, muito além do que esse sistema que vocês seguem, vocês são uma família que tem Deus como Pai. E essa é a oração que a gente precisa fazer. Porque a gente se perde um pouco na nossa caminhada cristã na profundidade do que Jesus fala. A gente deixa de prestar atenção em quão profundos são os seus ensinamentos. Ter Deus como Pai não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu fico pensando, nós como pais, homens, né? Tenho certeza disso, que os nossos filhos olham para a gente e o relacionamento deles com Deus é muito baseado no relacionamento deles com a gente. E eu fico, às vezes, me imaginando, porque às vezes eu sou muito duro em algumas coisas. Fico assim, rapaz, será que, como meus filhos estão se relacionando com Deus? Porque Deus é santo, irmãos, a gente sabe. Só que Deus não é pecador. E a gente, às vezes, quer acertar e é pecador. E a gente conta com a misericórdia de Deus para que isso não afete essa percepção, esse significado de Deus como Pai para os nossos filhos. Porque nós fomos afetados pela forma como nos relacionamos com nossos pais. E nós precisamos voltar para dentro da Bíblia para entender quem é Deus como Pai, sem perder a reverência, sem entender o seu caráter santo, sem entender que ele continuando a compreender que ele é justo. Nós precisamos disso. Tem um autor, ele escreve muito sobre oração. O nome dele é Eduardo... Eu vou arriscar aqui, tá? Edward Bonds, acho que é isso. Ele fala o seguinte, a oração ela tem a ver com o homem como um todo. Interessante isso. Que Jesus ele fala isso, a gente aqui não percebe. Né? Ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que orem, que estão nas esquinas, estão em pé, orando da boca para fora. E ele fala aqui, ó, a oração tem a ver com o homem como um todo. A oração toma o homem em todo o seu ser, em toda a sua mente, em toda a sua alma, em todo o seu corpo. A oração requer o homem por completo e o afeta com todos os seus resultados da graça. Assim como toda a natureza do homem entra em oração, tudo o que pertence ao homem é beneficiado pela oração. O homem deve se entregar a Deus em oração como um todo. Grande parte dos resultados da oração se dá naquele que se entrega a Deus com todo o seu ser, com tudo que lhe pertence. Esse é o segredo da total consagração. E essa é uma condição para uma oração bem-sucedida, do tipo que traz os melhores frutos. O que Jesus fez até agora? A gente pode ver a partir dessa afirmação desse autor. Ele desconstruiu tudo que estava na cabeça dos judeus para que eles pudessem orar se entregando
completamente. Então, o primeiro ponto de orar se entregando completamente é assim: Pai nosso. É meu Pai. E eu acho interessante que Jesus ele usa o coletivo. Ele está usando a terceira pessoa aqui. Pai nosso. Então, ele está falando assim, ou igreja, que é o coletivo. Ele está ensinando para um coletivo de discípulos, né? Orem assim, o Pai de vocês, ao Pai de vocês. Se a oração afeta o homem como um todo, era preciso que os ouvintes entendessem que mais do que membros do reino, ou de um povo, ou ainda que formado por Deus, eles precisavam de uma vida transformada. Daí as afirmações de Jesus, vida transformada, né? Pobres de espírito, humildes, que têm fome e sede de justiça, e também o aprofundamento dos mandamentos. Irmãos, para pensar, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela está próxima de quem? De quem tem necessidade da justiça, não é isso? Para pensar aqui, pega os missionários ali da Cristolândia. São pessoas que têm fome e sede de justiça. São misericordiosos. E eu gosto de usar esses exemplos, não porque nós não sejamos, que nós não façamos, mas é que é um exemplo extremo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de estar ali. Eu já estive lá quando eu era lá no centro, algumas vezes. Aqui pouco. Mas percebe, vai lá ver o trabalho, vai lá olhar. Só que eu estou usando extremos, porque se você parar para prestar atenção, o misericordioso, o que tem fome e sede de justiça, ele entende que o homem pecador precisa disso. A gente usa os exemplos extremos, mas vai para o inferno aquele que está lá na droga, vai para o inferno aquele que está lá no palácio. É tudo igual. Tá? É tudo igual. Mas Jesus, então, ele vem desconstruindo, vem trabalhando isso naqueles corações, naquelas mentes. E esse mesmo autor que eu li, o Edward, ele fala assim, ó, Deus requer e deve ter tudo que há no homem para responder às suas orações. Deus exige ter homens com todo o coração, por meio dos quais possa cumprir seus propósitos e planos para a humanidade. Deus quer o homem integralmente, ninguém com fidelidade dividida entre Deus, o mundo e si mesmo pode orar, como é exigido. Vou repetir essa última frase. Deus quer o homem integralmente. Ninguém com fidelidade dividida entre Deus, o mundo e si mesmo pode orar, como é exigido, como Jesus está ensinando. Porque reconhecer Deus como Pai é se submeter a Ele, irmãos. O que você faz com seu filho? Seu filho está submisso a você. Deveria, né? Mas ele está submisso a você. Você alimenta, você educa e você corrige. E você envia, porque ele vai sair do seu núcleo familiar, vai formar outro núcleo familiar. E o que você fez com ele, ele vai repetir em outro local. Não é isso que ele vai fazer? Seja para o bem, seja para o mal. Então, a oração começa assim mesmo. Pai nosso, sou seu filho, mas desconstruído. Faz agora de mim o que precisa. Essa oração a igreja precisa fazer, irmãos. E é um pilar dessa igreja, oração. Sempre foi. E nós precisamos continuar mantendo esse pilar. Oração. Jesus, ainda antes de falar sobre oração, um pouco antes, ele chamou a atenção para isso, dos hipócritas que oram para serem vistos. A gente pode traduzir como aquele que quer receber o tapinha nas costas. Nossa, irmão, como você tem intimidade com Deus, você ora bonito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E ele fala também dos pagãos, que oram com tanto fervor, é só você ligar a TV nos dias de feriados religiosos, você vai ver. É tanto fervor, até ajoelhar distâncias enormes, causar feridas no corpo, eles fazem. E com vãs repetições. E Jesus está falando, cuidado, não é assim, não é isso.
Mas no versículo 9 ele fala, Pai Nosso. E era interessante, na tradição judaica, um dos autores que eu li, ele disse que era comum para eles iniciar a oração destacando a soberania e o domínio de Deus. Não que não devamos fazer isso, não é? Mas Jesus, sem negar essa necessidade também, esses tais elementos, ele inicia a oração chamando Deus de Pai. E não é apenas uma metáfora. Faz parte da própria revelação que o Filho trouxe do céu. Essa é uma diferença muito grande no pensamento de Jesus e o pensamento dos judeus. Jesus revela Deus como Pai, porque o Filho revela Deus como Pai. E é interessante a gente lembrar que no contexto religioso, essa intimidade, essa pretensa intimidade com Deus, ela era muito gritante, separava um pouco o religioso, ali o fariseu, o saduceu, de uma forma geral, do restante do povo comum. Não que o povo não estivesse buscando ao Senhor, mas existia uma certa para o fariseu, né? Então, João 7, 45 e 49, só para a gente entender um pouquinho, porque são os cuidados que a gente tem que ter também. João 7, 45 a 49 diz o seguinte: Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? Eles tinham mandado prender Jesus. Aí os guardas falam, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Olha a separação que eles fazem do restante do povo. Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então havia essa dificuldade, né? Quem tinha contato com Deus eram eles, né? Representantes. E aí Jesus, ele traz essa... para mim, eu entendo, para aquele povo era um bálsamo, tá? Era um alívio. Assim, ó, Pai Nosso. Está vendo essa diferença que fazem a respeito de vocês? De que vocês não podem, não é que não podem, né? Mas que vocês não têm todo esse acesso a Deus? Vocês têm. Qual é o nível máximo, irmão, de intimidade que a gente pode querer? É com o seu pai. Por mais que um pai ou uma mãe sejam, às vezes, fechados e tal, mas aonde é que o filho vai buscar proteção? Onde que o filho vai buscar abrigo? Onde que o filho vai buscar socorro? No pai. É na mãe. Onde que ele vai chorar? Onde é que ele vai se alegrar? No ombro de quem? No contexto do Velho Testamento, a natureza paterna de Deus ela era muito entendida como proteção e liderança. Se você pegar, por exemplo, Isaías 63:16, é bom a gente ressaltar isso porque vocês vão ver Deus como Pai também no Velho Testamento, mas de uma outra forma. 63:16, o profeta diz o seguinte: entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Não era entendido como uma relação familiar direta, igual Jesus traz para o nosso contexto, para aqueles dias também. Então Jesus diz assim, Pai nosso, orem assim. Com essas palavras, toda a separação é quebrada. Jesus está dizendo para os seus discípulos, agora vocês pertencem a uma família. Quem tem como pai? Que tem como pai o Deus Todo-Poderoso. Mas aí vem a pergunta para a gente, irmãos. Você crê que Deus é seu pai? Você ora crendo que Deus é seu pai? Porque Pai Nosso é dizer, Senhor, meu Pai, é contar para Ele. Eu e Tati, a gente insiste muito quando a gente ora com os nossos filhos, assim, ó, a gente às vezes percebe que, né,
Você tem que ir trabalhando com eles isso, para não ficar mecânico, para não ficar, enfim. Você fala assim, seja o mais simples possível e converse com Deus. Isso não é falta de reverência, irmãos. Isso não é não reconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é criador. Não. É porque Ele quer ouvir dos seus filhos a sinceridade. Então, Pai Nosso é a oração que a igreja precisa fazer, mas crendo. O Pai é nosso. Por meio de Jesus Cristo, o relacionamento com Ele é uma linha direta. O Pai é nosso, é da igreja, é da família de Deus. O Deus que é soberano, Criador do céu e da terra, todo-poderoso, santo e também o nosso Pai. E aí o texto foi lido até na quinta-feira, João, capítulo 1, versículos 11 a 13, em que é dito da seguinte forma: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1, 3 diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aqui Paulo já está plenamente consciente de Deus como Pai. E ele continua nos versículos de 9 a 14. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus, o Pai, nos transportou, nos resgatou do domínio das trevas. Primeira João 2:1. Ainda falando desse relacionamento com Deus o Pai, da oração que nós precisamos fazer, continuar fazendo como igreja. Primeira João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Segunda parte ainda desse versículo, Jesus fala assim, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. E aí talvez você possa pensar, mas ele está distante. Não, a questão aqui não é sobre distância, não é sobre posição, é sobre poder, é sobre natureza divina, é sobre quem Deus é. Por isso que a gente precisa voltar para a Bíblia para compreender quem de fato Deus é como Pai. E essa segunda parte do versículo mostra a natureza do Pai, não a sua distância, mas sendo o céu o lugar de sua habitação, isso revela a sua magnitude, o seu poder. Porque ao mesmo tempo que ele se dispõe a relacionar, ao mesmo tempo, ele se dispõe a se relacionar com a família que ele criou, sendo Deus em toda a sua magnitude. A certeza de relacionar-se com Deus que tem controle sobre todas as coisas é uma bênção para nós, seus filhos. E aí eu queria que você abrisse no Salmos 11, de 4 a 7.
Salmos 11, de 4 a 7, diz assim, falando da natureza do nosso Deus e do seu poder, do nosso Pai. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas os ímpios, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. É com esse Pai que nós nos relacionamos. É com esse Deus, é com o Deus. Que ele não é um Deus, o Deus. Continuando aqui, Jesus ele continua falando na oração, santificado seja o teu nome. Eu fiquei pensando, mas o nome de Deus já não é santo? O que eu posso fazer para santificar o nome de Deus? Nada. Oi? A gente demonstra a santidade de Deus, que ele vai continuar sendo santo. O que significa santificar o nome de Deus? O pastor Lino aqui, ele respondeu, sendo santo. O pastor Lino não deixa nem a gente molhar o bico. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 2, na oração de Ana. Olha, que maravilha. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, diz assim, Ana orando, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Mas Ana é uma pessoa que santificou a Deus com a vida dela. Não santificou? Ela santificou. Não podia ter filhos, se derramou diante do Senhor, fez um voto ao Senhor e cumpriu. Voto difícil, irmãos. Você quer ter um filho, você pede o filho ao Senhor. O Senhor te dá um filho, você pega o filho e coloca lá longe de você. Um voto difícil. Ela santificou o Senhor. A vida dela é uma prova disso. Pedro entende também muito isso. Ele repete, inclusive, um texto de Levítico, já na carta de 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 15 e 16, Pedro fala o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Santifiquem o nome do Senhor em tudo o que vocês fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro entendeu. E olha quem era Pedro, hein? O nome de Deus é santificado quando o reconhecemos como Pai, quando honramos, quando o colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando assumimos um compromisso, igual a Ana fez. Eu quero um filho, o Senhor vai me dar, eu vou devolver ele lá para o Senhor, vai ficar longe de mim. Com minhas atitudes, com minhas escolhas, com minhas motivações. Você está aqui por quê? A sua motivação de vir ao templo, cultuar com a igreja, santifica a Deus? É profundo, irmãos, que é um negócio que ninguém está vendo. Eu não estou vendo a sua motivação, é só Deus. Ele é santificado quando eu não tomo o nome dele em vão, que é muito comum, infelizmente, né? Banalizamos o nome de Deus. Ele é santificado quando eu luto para que a minha vida seja compatível com a santidade do seu nome. Como igreja, nós precisamos anunciar o evangelho para que outras pessoas, olha isso, irmãos, outras pessoas sejam alcançadas e deixem de profanar o nome de Deus e santifiquem o nome dele. Eu tenho um exemplo que eu gostei muito. Quando estava pensando, veio esse texto, que é do fariseu e do publicano, Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14, diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça,
e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Motivação está aqui, ó. Ele estava orando no íntimo e expondo a motivação dele, né? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem santificou o nome de Deus? Com sua motivação, com sua atitude. O tempo está acabando. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus, irmãos, ele é uma realidade. Ele é uma realidade espiritual para agora, para o presente e para o futuro. E ele se manifesta aonde? É na vida da igreja. O reino de Deus se manifesta na vida da igreja. Lembra, nós estamos tratando da oração que a igreja precisa fazer, que a família de Deus precisa fazer. E o reino de Deus se manifesta na vida da igreja. E aí Jesus, no início de seu ministério, aí em Mateus, ele fala o seguinte sobre o reino. No 4:17. Ele diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A gente entende, estudando, que o reino de Deus, o reino dos céus foi inaugurado com Jesus Cristo. Será consumado na sua volta. Está inaugurado com Jesus Cristo. Lucas 17, 20 a 21. Eu gostei muito desse texto, falando sobre o reino. Porque ele fala da igreja. Para mim, ele fala da igreja. Ele fala assim, ó: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ele estava falando dele e daqueles que o sucederiam como igreja, né? Está entre vocês. Quando dizemos venha o teu reino, nós estamos afirmando que este é um reino superior a qualquer um. O reino de Deus é eterno, por isso nós devemos nos submeter ao Rei Jesus, e anunciar as boas novas desse reino para que ele cresça. E aí também gostei muito de Marcos 4, 26 a 29, falando do reino. Marcos 4, 26 a 29. Jesus fala assim, ó: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Olha que maravilha isso. E essas expressões que Jesus usa, estando ele dormindo ou acordado, o reino continua crescendo, germinando. Por isso que a gente precisa continuar orando por isso. Que o teu reino venha. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: devemos orar para que o reino de Deus venha a nós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações. Na medida em que o evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem,
e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. Orar, portanto, pela vinda do reino e acovardar-se no testemunho do evangelho é uma contradição. A gente precisa orar, mas não pode se acovardar. É tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. Nossa vida precisa ser o palco da manifestação do reino de Deus neste mundo. Jesus continua orando: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui vou destacar 4 questões em fazer a vontade de Deus assim na terra como nos céus. Nos céus a vontade de Deus é feita, né? Porque quem não fez já foi mandado embora de lá. Quem se rebelou contra a vontade de Deus. Então quem está lá, faz. Aqui é a nossa luta para fazer. E aí Jesus fala, é para fazer do mesmo jeito que faz lá. Assim na terra como no céu é feita, é para a gente fazer aqui. E aí a vontade de Deus é preciso ser submisso. Irmãos, é difícil, tá? Não vamos nos enganar. E o próprio Paulo fala isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está aqui e toda hora tem que lutar contra isso. Mas nós precisamos ser submissos. O que é ser submisso? Reconhecer que a vontade de Deus é superior à nossa e que devemos nos submeter a ela. Pega no seu relacionamento com seu pai. Seu pai fala assim, você não vai, você quer fazer. Seu pai fala assim, você não vai fazer. E você não entende. Mas você precisa se submeter ou ser corrigido. É assim, né? Pelo menos lá em casa a gente tenta manter esse padrão, né, meninas? É assim, irmãos. Submissão. A vontade de Deus é superior à nossa. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39 diz o seguinte. É Jesus, tá? Aqui é o exemplo de Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui, irmãos, nenhum de nós vai passar por um momento como esse de Jesus. Não vai. Tá? Não vai. E em tudo ele deu exemplo, inclusive se submetendo à vontade de Deus. Ele estava a poucas horas de sua morte. Então é ser submisso, é confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Fazer a vontade de Deus, confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Romanos 12, 1 e 2, que é um texto bem conhecido. Que diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não disse que é dura, rígida e desconfortável. Vontade de Deus. Ele disse que é boa, agradável e perfeita. Então é confiar que a vontade dele é o melhor para nós. Mas também é agir. Não é apenas seja feita a tua vontade, não é apenas ser passivo, mas é também um convite à ação. Devemos trabalhar, nos esforçar para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Que é Efésios 3, 20 e 21, que diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E o versículo 1 do capítulo 4 também, que eu não, agora que eu olhei para ele aqui, que vi, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, completa esse sentido da ação.
e ter a certeza, irmãos, que Deus trará justiça, paz e salvação. Ainda tenho metade para pregar, mas não dá mais tempo. Nós vamos parar aqui e Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Leia em casa essa oração, mas não da forma como você tem lido até hoje. Não como uma mera repetição. Preste atenção, ao menos nisso que você aprendeu hoje. Pai nosso que estás no céu. Apesar de sua grandeza e magnitude, ele se relaciona conosco como pecadores. Santificado seja o teu reino, e isso depende de como nós encaramos o nosso relacionamento com Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E daí para frente ele vai falar de quanto nós precisamos depender, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, lá quando é tentado, e ele diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só terminar de ler o texto aqui com vocês, rapidamente. Ele vai dizer: perdoar as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E aqui é algo que nos falta muito, irmãos. Nós gostamos muito de pedir perdão a Deus, mas para perdoar o irmão, que isso aqui é intensidade de relacionamento. A mesma intensidade de relacionamento que você desenvolver com Deus, você vai desenvolver com o seu irmão. Se você pedir perdão a Deus, se você crer que Deus vai te perdoar, você vai ter um relacionamento diferente com aqueles que te ferem, com aqueles que, por algum motivo, você precisa perdoar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui é a proteção do Senhor sobre nossas vidas, porque Deus não nos dá aquilo que não conseguimos suportar. Amém? Senhor Deus eterno e amado Pai, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra, que nos auxilia, que nos instrui, que nos transforma. E aquilo, Senhor Deus, que não foi possível, que o Teu Santo Espírito complete no coração de cada um, em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado por esses 35 anos dessa igreja. Que os nossos corações estejam aquecidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aquecidos e gratos, porque o Senhor plantou essa igreja aqui, usando o pastor e sua família. E hoje nós somos partes da família que tem o Senhor como Pai. Nos ajuda a trazer mais filhos do Senhor, aqueles que estão, infelizmente, nas garras do diabo, e o tem como Pai, infelizmente, presos na mentira, no engano, no pecado. Que nós sejamos luz, a cidade em cima do monte que ilumina, Senhor Deus, que é referência. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo que na escola bíblica possamos também ter um rico ensino vindo do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos mais uma vez. Amém. Assim nós partiremos para o café e depois para nosso CBD.